Nosso estudo de hoje, a lição 31 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título No Campo das Ideias. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é a construção religiosa. No campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, lavando de sombra as coisas mais santas. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Tem outro assunto que vai ser objeto de estudo da nossa ciência, porém mais para o futuro, que é a materialização dos nossos pensamentos. Os espíritos, eles são acordes em afirmar para a gente que o nosso pensamento, ele é matéria. Como assim? Quer dizer para a gente que quando a gente pensa, a gente cria aqui, nessa região da nossa cabeça, uma espécie de tela em que aqueles que estão aí no campo do invisível, e até alguns encarnados também que têm essa sensibilidade, conseguem perceber o que eu estou pensando, conseguem saber o que eu estou pensando. Então, tudo aqui nesse mundo vai começar no pensamento, mas o pensamento também, ele é a principal forma de comunicação entre os espíritos. Então, veja bem, quando a gente chegar lá do outro lado da vida, não vai ter idioma, português, francês, espanhol, inglês, russo, alemão, nada disso, japonês, nada disso. O pensamento vai ser a principal forma de comunicação e o pensamento não tem idioma. A gente vai ver aquele pensamento e cada um vai interpretar de acordo com a bagagem cultural, intelectual que traz consigo. Então, começa vindo de fora, do exterior, mas quando eu abraço aquele pensamento, eu começo a materializar. Então, os espíritos até falam para a gente que o nosso lar, por exemplo, essa colônia, foi idealizada e depois, aquela coisa da ideoplastia, né? E depois ela foi mantida por vários espíritos durante muito tempo, até se consolidar mesmo, não ter muitas variações com relação, até muito parecida com o que existe no nosso campo material aqui também, né? De tanto você pensar, você solidifica o teu pensamento. Então vamos pegar aqui os textos. A energia mental é um fermento vivo. Fermento, todo mundo sabe o que é fermento. Ele serve para levedar a massa, para poder fazer o nosso bolo, né, ficar, ele incha. Enfim, então é o fermento vivo que vai improvisar, alterar, constringir, fazer tudo, né, em relação à matéria em todas as dimensões. Mas espera aí, a matéria mais compacta, como a gente conhece, ela não vai ser movida só com a força do pensamento. Mas eu, por exemplo, já estou começando a olhar para cá, para esse escritório, já estou começando a mentalizar que ele precisa de uma pintura. Então já começa aqui no pensamento, aí daqui a pouco aquilo vai reforçando, para que eu, daqui a pouco, eu providencie o trabalho de pintura aqui. Ou posso eu mesmo pintar, ou chamar um profissional para pintar. Aí no segundo texto ele vem falar para a gente: o homem simplesmente terrestre, ele ainda mantém só na expectativa da morte orgânica. O pensamento dele é todo isso. É todo dessa maneira ainda. Já o homem espiritual, ele vai esperar o mestre divino para consolidar a redenção própria. Então, o homem espiritual está buscando o tempo todo Cristo, porque já sabe que a minha
habitação, o meu destino do outro lado da vida vai depender do sentimento que eu tiver desenvolvido em mim e da intelectualidade também. O terceiro parágrafo fala assim: a humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Tudo que a gente tem aqui hoje, na verdade, a gente foi fazendo de construção religiosa. Isso está no livro Roteiro, e é até bastante interessante para a gente analisar essa frase com mais calma, em um momento que tem um pouquinho mais de tempo também. Depois, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu. Aqui a gente não tem um conceito de família espiritual e de família corporal, família sanguínea, e a verdade é que a família sanguínea ela vai reunir os espíritos numa prova, porém nem sempre na nossa família sanguínea a gente vai ter somente espíritos que também são da nossa família espiritual. Aliás, pode acontecer muitas vezes da gente ficar absolutamente entre estranhos mesmo, espíritos que têm afinidades completamente diferentes, e a gente foi inserido naquele contexto daquela família sanguínea. E depois ele vem falar para a gente: olha, a existência humana é uma ascensão das trevas para a luz. Então, juventude, presunção de autoridade, tudo isso, né, são ilusões que vão laivando de sombra as coisas mais santas, que vão se formando no campo das ideias e que a gente vai aí atrapalhando até o nosso progresso. É um progresso que a gente utilizou recentemente essa palavra nos nossos estudos. Ele vai acontecendo até de forma lúdica, porque os espíritos vão observando quais são as nossas necessidades mais prementes e eles mais urgentes. E ele, na verdade, começa a preparar um cenário para que a gente possa estar mergulhado naquele cenário, desenvolvendo essas provas que a gente precisa para o nosso progresso. Depois o Emmanuel vem falar aqui nos dois últimos parágrafos, que são do livro Pão Nosso: pensar é criar. Eu crio através do pensamento. Se eu começar a pensar a partir de agora que todo o universo, esses planetas todos, esses sistemas, igual o sistema solar, esses sistemas estrelares, planetas e órbitas, na verdade, começou do pensamento de Deus. Haja luz e tudo aconteceu. Está lá no livro da Gênesis. Então, pensar é criar. E a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental, ele vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Algumas vezes a gente vai encontrar pessoas que estão mergulhadas há tanto tempo em pensamentos depressivos, em pensamentos destrutivos, em pensamentos de vingança, que o que foi construído ao redor dela já está parecendo uma construção material mesmo, sólida mesmo. E para você desintegrar aquilo, você ajudar aquela pessoa, é uma coisa mais complicada, despendendo esforço, despendendo mesmo tratamento continuado, é mais complicado. E isso já aconteceu com a gente também algumas vezes, do espírito só falar para a gente, falar: meu Deus, se vocês pudessem ver o que eu estou vendo, a gente não vê, a gente está vendo ali só o corpo da pessoa, o rosto da pessoa. Em compensação, aquele que está com vontade de trabalhar, e é isso que os espíritos pedem para a gente, ele fala para a gente: eu sei que não existe perfeição aqui na Terra, mas a pessoa está tendo vontade de melhorar e está começando a tomar iniciativa para o estudo, iniciativa, mesmo que tímida ainda, para o trabalho. Eles vêm para o nosso lado para nos incentivar e para nos ajudar. E, por fim, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, que são alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Por enquanto o meu pensamento, né, nesse momento da minha vida, ele continua naquela certeza de que os momentos mais felizes que eu tenho vivido são os momentos em que eu estou participando de alguma atividade de divulgação. E aí o que acontece? Meu pensamento está nisso. Se eu desencarnar hoje, provavelmente eu vou procurar alguma maneira de dar continuidade ao que eu estou fazendo aqui agora, lá do outro lado da vida, ou procurar me especializar até que seja oferecido para mim uma nova proposta que eu traga para o pensamento primeiro, para depois estar materializando como vou executar essa atividade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.